Você demora dias, meses, anos ou décadas para mudar de ideia? Talvez você esteja usando a lógica e artifícios para esconder os seus medos. Enquanto você não superar o seu ego, você não muda de nível. Quebre o seu ego a partir de agora. Seja bem-vindo e seja bem-vinda à era do posicionamento. Em última análise, seja você mesmo, sem as máscaras. O que está sendo construído dentro de você? Quando você inicia um processo de transformação, ficam evidentes as mudanças externas. Mudam os relacionamentos, mudam as prioridades, muda a forma de enxergar a vida. Durante o processo de mudança, está acontecendo algo que nem sempre é percebido, porque você observa a mudança ao seu redor, mas o seu interno está sendo fortalecido, pois a maior transformação ocorre no interior. E somente depois de algum tempo, esses resultados tornam-se visíveis no exterior. Talvez você já não pensa como antes. Certas situações já não têm relevância. Algumas opiniões já não causam o mesmo impacto de antes. Por isso, nunca é simples ou fácil explicar os motivos. Mas existe um significado para isso. O seu interior, a sua estrutura, está sendo fortalecida para lidar com o presente, mas principalmente para lidar com os novos desafios que está à sua frente, na sua nova caminhada. A primeira coisa que Deus fortalece é o discernimento. A nova fase é muito mais que informação, é enxergar com clareza. O conhecimento é importante, mas o discernimento torna-se imprescindível, porque poucas pessoas conseguem enxergar aquilo que está além das aparências. Poucas pessoas conseguem enxergar as verdadeiras intenções. Poucas pessoas conseguem identificar padrões e direções com clareza. E é exatamente essa capacidade que está sendo construída dentro de você, enquanto você está atravessando alguns processos. Esses processos não ocorrem para destruir quem você foi, acontecem para ensinar, acontecem para expandir a sua visão, acontece para fortalecer a capacidade de reconhecer aquilo que merece ou não caminhar ao seu lado. Outro ponto a ser compreendido é o fortalecimento da sua identidade. Talvez você vivia em busca de aprovação. Talvez tenha aceitado opiniões externas e isso influenciou nas suas decisões. Talvez tenha abdicado de si mesmo para ser aceito por certas pessoas ou grupos.
Mas a expansão produz algo diferente. A expansão fortalece sua consciência sobre quem você realmente é. E a partir daqui, você já não sente mais a necessidade de validação, pois você deixa de viver baseado em função da expectativa alheia e começa a viver mais alinhado com relação naquilo em que acredita. Viver em função de si próprio traz consigo o fortalecimento da paz interior. A maior evidência de crescimento espiritual é ver que situações que antes dominavam suas emoções agora não possuem nenhum poder. Não porque você se tornou indiferente ou arrogante, mas porque agora aprendeu a usar sua energia de forma correta. Você aprendeu a escolher melhor quando entrar ou não. Aprendeu a reconhecer o que é seu e o que é do outro. E isso cria um equilíbrio que antes não existia. Outro ponto específico é a confiança. Talvez você passou por muitas experiências que ensinou você a confiar mais em Deus. E com isso surge o discernimento. Cada desafio superado, cada lição compreendida, cada etapa vencida, a sua confiança cresce. Cresce também uma base, uma estrutura forte para as decisões futuras. Algo muito especial está se movendo, pois a capacidade de sustentar aquilo que está por vir em sua direção está sendo fortalecida. As pessoas querem novas oportunidades, novas fases, novas bênçãos, mas nem sempre compreende que precisa desenvolver a estrutura necessária para administrá-las. E é exatamente isso que a expansão, a nova fase, produz. A expansão constrói essa estrutura e fortalece capacidades que antes estavam em desenvolvimento. As mudanças que você percebe agora não é apenas encerramentos de antigos padrões. Talvez sejam sinais de fortalecimento. Talvez você esteja sendo preparado para viver com mais clareza, mais equilíbrio e uma nova maturidade que antes não existia. Uma nova consciência em direção ao que precisa ser construído através da transformação que está ocorrendo dentro de você. Existe algo muito profundo acontecendo quando uma pessoa para de aceitar aquilo que antes aceitava. Olhando de fora, parece apenas uma mudança de opinião, uma mudança de preferência, uma mudança de gosto, quando na verdade é muito mais que isso. É uma mudança de consciência, porque quando a sua consciência muda, altera toda a forma de enxergar a realidade. Talvez você já tenha percebido que situações que antes pareciam normais, agora pareçam estranhas. As conversas de antes se tornaram vazias. Comportamentos que antes eram ignorados, agora são vistos de outra maneira. Talvez você não entenda por que isso está acontecendo. Por que
dinâmicas ou padrões perderam a força que tinham. Porque alguns ambientes já não produzem mais a mesma sensação. Porque certas conexões parecem tão diferentes. A resposta é clara e direta. Você cresceu, você conseguiu fazer a travessia. O crescimento altera a forma como percebemos aquilo que está ao nosso redor. Crianças vê o mundo de uma maneira, um adulto vê de outra. Uma consciência amadurecida vê de forma diferente daquela que ainda está aprendendo algumas lições. E isso não significa que você se tornou superior. Significa dizer que a cada experiência deixou marcas. Cada aprendizado amplia a sua visão. Todo desafio fortalece o discernimento. E mesmo assim, tem pessoas que vão lutar contra esse processo. Tentam permanecer os mesmos para evitar as mudanças. Tentam continuar em situações ou padrões que já não refletem quem eles são. Tentam manter versões antigas de si mesmos, porque o familiar apenas parece ser mais confortável. Um grande sinal a ser observado é que aquilo que cresce não consegue permanecer da mesma forma. Aquilo que a consciência vê não tem como desver. Aquilo que amadurece não consegue enxergar da mesma forma. Aquilo que desperta não consegue fingir que continua dormindo. Por estes motivos, determinados desconfortos surgem, não porque algo está errado, mas sim porque sua consciência está tentando te mostrar algo. Mostrar que situações não possuem o mesmo significado. Mostrar que padrões já não possuem influência sobre quem você se tornou. Escolhas do passado já não representam aquilo que você deseja construir. Quando a nova percepção surge, surge também uma nova relação com a própria vida. Quando você observa mais, quando você se torna o observador, você reage menos. E, consequentemente, escolhe onde coloca sua energia. Reconhece rapidamente aquilo que contribui para a sua caminhada e aprende a manter-se distante daquilo que consome suas forças. Porque maturidade não é adicionar bens materiais à própria vida. Maturidade é aprender a reconhecer aquilo que já não precisa permanecer. E isso não é rejeição nem arrogância, é discernimento. Há uma diferença entre abandonar algo precipitadamente e entender que um ciclo não corresponde mais ao seu nível de consciência hoje. Talvez os sinais de desconforto não sejam um sinal de confusão, mas sim um sinal de clareza. A distância que você sente em relação a certos ambientes não é um problema. Talvez seja a sua consciência tentando te mostrar que sua percepção
mudou. Talvez a necessidade de proteger a sua paz não seja fraqueza, mas sim maturidade, pois quanto mais a consciência expande, cresce, mais ela é capaz de identificar o valor daquilo que alimenta sua energia, fortalecendo seu propósito e contribuindo para a sua caminhada. É preciso compreender que o crescimento espiritual não é somente para que você enxergue mais. O crescimento espiritual ocorre para que você viva uma vida de maneira diferente, para que você faça melhores escolhas para desenvolver uma melhor relação com sua energia, com o tempo e com a sua própria consciência. É exatamente neste ponto que a percepção revela seu poder interior, não somente naquilo que você percebe, mas naquilo que você escolhe fazer com aquilo que você percebe. Enxergar além da aparência é importante. Reconhecer o que está no invisível é importante. O mais importante é permitir que essa compreensão produza alinhamento, a direção na sua jornada, e isso possui um impacto ainda maior. Talvez por isso você não consegue mais voltar para antigas formas de pensar, de sentir ou de agir.